daí os filisteus devolveram a arca, falando, não, eu não quero isso daqui, porque isso atraiu maldição para o meu povo. E aí a arca foi parar na casa de Abinadab. Então é daqui que a gente vai começar a ler. Ele, Davi, e todos os que acompanhavam partiram para Baalém em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Então Deus usava a arca para falar com o povo de Israel. Puseram a arca de Deus num carro de boi novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carro com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos: harpas, liras, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu. Ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar ficou chamado de Pérez Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Eu confesso que por muito tempo eu fiquei muito encafifada com essa passagem quando eu li a Bíblia. Eu falei: poxa Deus, o Senhor matou o homem, ele foi só segurar a arca, ele foi ali dar uma ajudinha, né? Por que o Senhor fulminou ele? Então eu tinha uma ignorância, né? A gente não tinha essa revelação que a gente tinha da palavra como a gente tem hoje. E eu só fui entender isso anos depois, que não é só fazer o certo, é fazer o certo da forma certa. Aleluia. A minha avó falava assim: de boas intenções o inferno está cheio. E ela estava certa. Porque não adianta você ter uma boa intenção e você fazer a coisa errada. Não é da forma que Deus pediu para você fazer. Então, para entender isso, você tem que ler 1 Crônicas 15:2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Uzá era um levita? Não. Deus instruiu-os levar a arca no carro de boi? Não. Davi estava fazendo uma boa intenção? Ele comprou tudo novo, ele foi cantando para levar a arca, mas ele não estava fazendo do jeito certo. Então, por que Uzá não podia tocar na arca? Porque a arca representava a presença de Deus em Israel. Em Números 7:89, quando Deus estava na tenda do encontro para falar com Moisés ouvia a voz de Deus que lhe falava no meio dos dois querubins da arca. E é assim que o Senhor falava com ele. Então a glória do Senhor descia no Santo dos Santos. Então a arca representava a glória de Deus. Então em Hebreus 12:14 fala assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então naquela época, além de eles estarem fazendo da forma errada, não tinha o sangue de Jesus para cobrir sobre ele. Ele teria, para entrar no Santo dos Santos, eles iam com a corda amarrada na perna, porque se Deus reprovasse o sacerdócio, ele morria ali mesmo. Aí ninguém entrava lá, puxava ele com a corda para não entrar no Santo dos Santos. Então, além de tudo tem isso, né? Aí você pode falar: mas no Novo Testamento não tem isso. No Novo Testamento a gente está coberto, lavado pelo sangue de Jesus. Então eu vou mostrar para você em Atos 4:33-7, depois a gente pula para Atos 5:1, a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viveram depois que Jesus morreu, ressuscitou. Então, com grande poder, frisem isso, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e a grandiosa graça estava sobre todos eles.
Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam dinheiro na venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. E então Barnabé, levita, natural de Chipre. Chipre era uma região, é tipo uma Pacific Heights aqui em São Francisco, ou Divisadeiro, onde só tem os milionários. Então Barnabé vendeu um campo que ele possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aí um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu. Eu acho que eles já tinham o costume de abençoar a obra de Deus, porque eles eram prósperos. E eu acho que, no meu entendimento, pelo contexto que a gente vai ler aqui, criou um sentimento: se Barnabé deu, eu também vou dar, eu também quero dar, eu também posso dar. Então Ananias vendeu uma propriedade. Só que o que ele fez? Ele reteve parte do preço, sabendo-se também a Safira, sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos apóstolos, no sentido: eu também vou querer me aparecer, né? Eu também vou mostrar que eu também estou dando esse valor. Só que, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, do campo? Guardando a parte que você vendeu, você não tinha ela para ti, e vendida não estava no seu poder? Por que formaste o desígnio no seu coração, e não mentisse a homens, mas a Deus? Então, ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se todos os que ouviram e tinha acontecido. Ele não precisava mentir. Se ele não quisesse dar, não dava. Mas Deus conhece a intenção do coração. Então, o que ele fez foi até algo que poderia fazer, abençoar a obra de Deus, mas a forma com que ele fez foi errada, a mentira. Então, isso foi mesmo depois da morte de Jesus, mesmo quando a gente está coberto pelo sangue de Jesus. E eu vou dar um terceiro exemplo, mas esse eu não vou ler o versículo todo, eu só vou falar. Vocês lembram a história de Moisés? Que Moisés estava com Arão na congregação, e aí o povo de Israel começou a reclamar por causa da água, e aí Deus falou assim para Moisés e Arão: toma a vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Aí o que Moisés fez? Moisés levantou a mão, porque ele já estava muito bravo. Eu imagino, o povo de Israel reclamava muito. E aí Moisés foi lá, feriu a rocha 2 vezes, bravo, com a sua vara, e saiu muita água. Aí toda a congregação tomou água. Só que daí o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, porque Deus falou na frente da congregação como era para ser feito, e Moisés na frente da congregação fez de uma forma diferente, que não era para ter sido feito. Então, como você não honrou a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, esses são 3 exemplos, né? Quanto maior a glória, mais rápido o julgamento pela irreverência ou desobediência. Vou falar de novo. Quanto maior a glória de Deus, mais rápido é o julgamento pela irreverência e desobediência. Então, a glória de Deus, ela estava sobre a arca. A glória de Deus, aqui que a gente leu no versículo de Atos, no versículo 33, com grande poder. A glória de Deus pairava ali, imagina. Eles acabaram de ser revestidos de poder em Atos 2. A gente está falando de Atos 4. Eles estavam cheios de poder, a glória de Deus estava ali. E também com Moisés. Moisés falava com Deus face a face, como um amigo. Então Moisés, ele conhecia a Deus muito próximo. Então, a glória do Senhor, quanto maior a glória, mais rápido o julgamento pela irreverência ou desobediência. O que é a glória de Deus? A glória de Deus no hebraico é kavod, e ela traduz principalmente como honra e respeito.
É a majestade, a presença de Deus, é algo que transcende a compreensão humana, mas que pode ser manifestado de diferentes formas. A gente pode ver a glória de Deus na natureza, a gente pode ver a glória de Deus de diferentes formas. Uma das formas que a glória de Deus se manifesta é no meio da congregação, quando a glória de Deus desce, quando tem aquela presença tangível do Espírito Santo. Então, exemplos disso é, por exemplo, 1 Reis 8:10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Atos 4:31. Depois dos discípulos orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos todos, e ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não é isso que a gente está buscando? Um avivamento que vem a glória de Deus poderosa para a gente levar nos 4 cantos aqui da Califórnia, desse país, desse mundo. É isso que a gente está esperando. Então, para a presença manifesta do Senhor vir, a glória descer, uma coisa tem que acontecer. Obrigada. Reverência e temor para o Senhor. Aleluia. Que palavra. Obrigado. Amar a Deus com paixão e temer a Deus com reverência. Amém. Amar a Deus com paixão e temer a Deus com reverência. Aleluia. Mas, irmã, Deus não é amor? E Deus fulminou o Ananias, fulminou o Zá. Irmãos, é assim, a gente tem um exemplo de... a gente não convive com reinado, né? Então, um rei, ele é pai, um rei, ele é marido. Mas o rei, antigamente, quando ele entrava na sala do trono e ele se assentava, ele julgava. Se ele fizesse assim com o cetro dele, você morria. Então, o rei, ele não era amor para os filhos dele? Sim. Para a esposa dele? Sim. Mas na hora que ele pisava na sala do trono, ele se revestia de autoridade. Ele era um rei, ele era um juiz. Então, para a gente que está acostumado com presidencialismo, né, é difícil para a gente entender isso, porque não é da nossa época. Mas Deus, ele é pai. Mas Deus, ele também é juiz, ele é um rei. Aleluia. Aleluia. Então, Levítico 10:1-3 fala assim. Deus fala assim: aos que de mim se aproximam, devo ser considerado santo. Vou ler de novo. Aos que de mim se aproximam, eu devo ser considerado santo. Aleluia. Mas o que é temor? Eu vou contar um sonho que eu tive. Faz alguns anos atrás que eu tive um sonho que eu estava assim, na igrejinha pentecostal que eu era acostumada a ir, eu estava no banco da frente assim. Aí de repente uma irmã do coque mesmo, com uma saia aqui, ela começou a falar em línguas. Aí ela virou para mim, ela regalou o olho e ela estava vindo na minha direção. E quando ela vinha na minha direção, era uma presença de Deus tão grande, tão diferente. Eu nunca senti isso na minha vida. Para descrever isso, eu lembrei de Isaías 6. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não foi um medo. Eu não sei explicar para você como que é. É um temor, não é um medo. Mas é algo assim que você quer se ajoelhar. Que você fala, nossa, eu não sou digna de estar perto dessa presença. Então, ouvindo uma pregação do John Bevere, ele tenta explicar o que é o temor. E é assim, é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que ele considera santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra em sua vida. É ter reverência com o privilégio da presença e da maravilha da sua palavra. É adorar a Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínuas. É honrar o que ele honra, amar o que ele ama, detestar o que ele detesta, fazer o interesse dele o nosso interesse. É a disposição interna que produz um medo e pavor. Agora, esse medo e pavor não é o medo e pavor normal que a gente sente,
diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou insistentemente contra Deus. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. Em Isaías 11, 2, 3 fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então isso é a descrição que eu encontrei para tentar explicar aquilo que eu senti. Então, exemplo prático da diferença de Deus amor e Deus majestade, né? O temor. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele mesmo fala no evangelho dele que ele era o mais amado por Jesus, que ele se deitava no colo de Jesus? Esse mesmo apóstolo, em Apocalipse 1,17, fala assim, ó: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então, não é o apóstolo João, o do amor? Não deitava no colo de Jesus, mas depois aqui ele está caído como morto? Peraí, e aí? Então, Deus amor e o Deus juiz, o Deus todo-poderoso, a majestade. Mas por que o temor é tão importante? Então eu listei alguns versículos para mostrar para vocês o porquê que é tão importante, por que Deus está trazendo isso essa noite. Deus é importante para alcançar a bondade de Deus. Salmos 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que o fazem as coisas de qualquer jeito? Não. Para aqueles que o temem. Aleluia. 2. O temor é importante para você alcançar a sabedoria. Amém. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha lá, Neto, você estava falando agora. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Aleluia. 3. Por que é importante o temor? Para ter proteção de Deus. Salmo 34, 7. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. 4. Por que o temor é importante? Porque o temor do Senhor aperfeiçoa a santidade em nossas vidas. Aleluia. Lembra que eu falei da última vez que a nossa régua ela aumentou para a gente chegar no nível de santidade de Jesus? 2 Coríntios 7, 1. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade na onde? No temor do Senhor. Amém. 5. O temor é importante para conhecer os segredos do Senhor. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Eles mostrará a sua aliança. Você acha que Deus ele se revela livremente para quem não honra e não teme, não dá a reverência? Não. Levítico 10, 1. Aos que de mim se aproximam, eu devo ser santo. O temor é importante para o Senhor, para Ele poder te atender e te ouvir. Malaquias 3, 16, 18. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atendeu e os ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para que temeram ao Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles quem? Os que temeram. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim como joias, poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. E o último motivo para vocês é por que o temor é importante. Porque nada que não tenha o temor do Senhor faz perseverar. Nada que não tenha o temor do Senhor dura para sempre. Salmos 19, 9. O temor do Senhor é limpo. O temor do Senhor é limpo.
e permanece eternamente entre os juízos do Senhor, são verdadeiros, justos e justamente. Tem o exemplo de Lúcifer. Lúcifer, ele conhecia a Deus, ele via Deus face a face. Ele tinha temor? Não tinha temor. Então, ele não vai permanecer para sempre. Aí você pode perguntar, né? Tá, mas tudo bem. Quando a presença de Deus é tão intangível e a glória de Deus ela é manifesta, o juízo ele vem rápido. Então, por que tem pastores que não morrem pela falta de temor? Tem vários pastores aí, roubando, adulterando. Por que eles ainda não foram exterminados? Alguém sabe? Não. A história de 1 Samuel, para você entender isso, você vai ter que fazer uma lição de casa. Você vai ter que ler 1 Samuel, capítulos 2 e 3. Que fala da história. Lembra que tem a Ana, ou a Eucana, e a Ana queria ter um filho. Aí o sacerdote daquela época era o Eli, não esse Eli. E aí o Eli tinha 2 filhos, um chamado Hofni e Finéias. E a Bíblia fala que esses 2 filhos eles eram ímpios e o Senhor não se agradava deles. E eles se serviam com mulheres na entrada do encontro, do templo. E aí eles se alimentavam do sacrifício que era colocado para o Senhor, os filhos dele. Então, portanto o Senhor de Israel declara, prometi, falando para o Eli, né? Prometi à sua família, que era a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para consumir os olhos com lágrimas, para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer dos seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Quem que era? O Samuel, filho de Ana. Que agirá de acordo com o meu coração e pensamento. E edificarei firmemente a minha família, a família dele. E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido, que seria Davi. Então, gente, se você for ler mais para frente, 1 Samuel 3:1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Aí você pergunta, por que eles não foram fulminados, o Finéias e o Hofni, de imediato? Aí o segredo, para você entender por que eles não foram exterminados de imediato, está aqui em 1 Samuel 3:1. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, ou seja, a glória de Deus nem estava mais ali. Então, a glória do Senhor já não estava mais ali, por isso o julgamento não foi de imediato. A falta de julgamento imediato não é falta de julgamento. Então, eu tinha um pastor que falava assim, né? Que crente velho de igreja, quando ele perde o temor, ele vira diabo. Porque ele sabe toda a Bíblia, ele está ali ouvindo, aí nada mais satisfaz. Entra por um ouvido, sai pelo outro, na hora do louvor não chora, não sente mais o toque do Espírito Santo, aí começa a reclamar de uma coisa, começa a reclamar de outra, põe defeito no irmão, no coitado do irmão que está trabalhando, vira um diabo, porque daí começa a causar discórdia, divisão. Então, aí o crente ele fica calejado, ensoberbado, né? Então eles pecam. Quando eles pecam, eles não têm mais o entristecer do Espírito Santo dentro do coração. E quando eles pecam, eles percebem que nada acontece, porque eles já estão longe do Senhor. E aí eles respiram aliviado. Ufa, não veio o juízo do Senhor. Essas pessoas, elas estão tranquilas por um falso sentimento de graça, achando que com a graça pode fazer tudo, usando a graça para pecar. Mas a graça é uma ferramenta para te ajudar a não pecar mais, e não uma desculpa para você continuar pecando.
Aleluia. Aleluia. É isso aí. E aí eles interpretam a demora do julgamento de Deus como uma ausência de julgamento. Então, julgamento adiado não é julgamento negado. O julgamento ele foi adiado nos filhos de Eli, mas ele não foi negado. Então, o julgamento para esses pastores de hoje em dia, ele vai chegar. Vai. Acabamos de ler um versículo, então verá a diferença do justo e do não justo, dos que temem e dos que não temem ao Senhor, certo? Meu Deus. Então vocês nunca vão encontrar o Senhor numa atmosfera onde não há respeito máximo por Ele. Então, aí para terminar, já estou terminando. Ai, obrigada. Obrigada pelo incentivo. Meu Deus do céu. Até tomar uma água Passar agora. mais Fiquei uma hora feliz. que eu passaria. Meu Deus do céu. Aleluia. Olha, cuidado com o que você deseja. Vai, flua. Tem coisa boa aí. Então, pra gente terminar, tô acabando. Deixa eu ver que horas são. Yes. Esquece a hora. Então, assim, se você falar pra mim, irmã Andressa, eu gostei de tudo que você falou, achei que o temor é importante. Como que eu gero o temor dentro de mim? Engraçado que eu tava escrevendo, né, fazendo esse estudo, e eu fiquei cansada, eu coloquei só essa pergunta, como que eu gero o temor dentro de mim? Porque eu também fiquei lendo, fiquei, nossa, como que eu faço isso, né? Simplim. E aí no outro dia, antes de eu voltar no estudo, Deus já me deu o versículo que foi Provérbios 2, do 4 ao 6. Se procurar a sabedoria como se procura prata, e buscá-la quem busca um tesouro escondido, gente, se eu colocar 1 milhão numa mala, falar, G, coloquei 1 milhão numa mala, eu escondi. Se você achar é seu, o que você vai fazer? Meu Deus. Até eu vou ter força. É com esse mesmo sentimento que você tem que aplicar aqui em Provérbios 2, 4, 6. Se procurar a sabedoria, como se procura prata, e buscá-la com quem busca o tesouro, então você entenderá o que é temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca precede conhecimento e discernimento. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deuteronômio 17, 18, 20. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda o quê? A temer ao Senhor Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-lo. Então, o temor do Senhor, ele é a consequência do que aprendemos de Deus. Não é sobre o que Ele pode nos dar, é sobre o que Ele é. É sobre a reverência que damos a Ele por causa da sua majestade. Então não dá para ter temor do Senhor sem entender a grandeza de Deus. Você vai ler, você vai buscar o conhecimento da Deus e fala, nossa, que Deus grande, que Deus maravilhoso. Daí vem Davi, Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Aí a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado, a reverência, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, coloca você de lado, a tua vontade. Assim como eu quero? Não, assim na terra como no céu. Obrigada pelo pão nosso de cada dia que você nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vai se humilhando. Não nos deixe cair em tentação, desviar para a direita e para a esquerda, mas livra-nos do mal. A única coisa que ele pediu aqui, mas livra-nos do mal, porque foi só reverência. Vocês entendem? Meu Deus. Aleluia. Isaías 40, 12. Quem mediu com a concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus nos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso, outeiros em balanças. Olha a grandeza de Deus. Eita. E para terminar, concluir essa noite. Agora eu tô terminando mesmo.
Em Apocalipse 22:4, fala assim: o prazer do Senhor é nos revelar a grandeza da sua glória. Deus, ele é amor, é o caráter de Deus, mas Deus, ele é a majestade. E Deus, a Bíblia toda, se você de capa a capa, Deus, ele busca o relacionamento, ele busca se mostrar, ele quer que a gente conheça ele. Então, eles verão a sua face e o seu nome, o nome do Senhor, estará escrito nas suas testas. Então você vai ver Deus face a face. Você precisa preparar o seu coração para esse dia. Você precisa ter o temor do Senhor, porque um dia você vai estar diante dessa majestade. E você vai ter aquele sentimento de Isaías 6. Ai de mim, obrigada. Então, Tiago 5,7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Então, a chuva temporã já foi em Atos 2. Agora vem a chuva serôdia, que é a chuva maior antes da grande colheita. Então, a glória deste novo templo, que novo templo? Eu e você. Será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, você acha que nós estamos esperando o Senhor com temor? Para que a glória dele desça sobre nós no avivamento? Vocês estão preparados para isso? Se vocês não estão, vocês ainda têm a oportunidade de trabalhar isso dentro de você, essa reverência, esse temor. E é muito importante. Se avaliem, tragam para o Senhor aquilo que você está lutando contra. Esses dias, eu falei assim para Deus, né? Não sei, eu fiquei encafifada. Eu falei para Deus: Deus, eu acho que eu não estou te servindo direito. Eu acho que eu estou fazendo tudo errado. Eu vou desistir, eu vou entregar os cargos na igreja. Eu vou sentar no banco, eu vou prestar atenção. Vai nada. Eu falei isso para Deus. Aí, eu perguntei para ele: o senhor quer que eu continue ou o senhor quer que eu pare? A gente tem que se avaliar. Porque assim, não é só você servir. Quando você vê, cai numa rotina, você está servindo de qualquer jeito. Você está oferecendo o quê? Eu me avaliei, eu falei: Deus, eu acho que eu não estou no caminho certo. Me avaliando, né? Aí eu perguntei para Deus: o que o senhor acha? Eu continuo? Aí, domingo de manhã, essa daqui, ó, a Gê me mandou uma mensagem. Foi aquela mensagem com resposta dessa oração que eu fiz naquela semana. Que Deus, do nada, ela me manda. É para continuar, porque eu não sei que lá de excelência, tralalá. Falei: acho que é para continuar. Então, Deus, ele nos ouve, ele se responde, mesmo quando ninguém está vendo. Faça o seu melhor. Porque o Deus, ele é amor, ele é o rei, e ele é majestade. E ele é digno de ter o nosso melhor e a nossa excelência. Chegue cedo, se prepare. No seu trabalho você chega cedo. Se você chegar cedo todo dia, você vai ser mandado embora. Porque para Deus, que é a majestade, que é digno de todo louvor, as coisas têm que ser de qualquer jeito. Muda o seu olhar e presta atenção. Não é porque você não está vendo que ele não é digno. Amém? Amém.